Está marcado para amanhã o início das discussões a respeito do novo Código Florestal na Câmara Federal. Sobre as propostas do setor produtivo, eu falo agora com Marcelo Lessa, assessor técnico para meio ambiente aqui da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Marcelo, quais são as propostas que o setor produtivo deve levar para o Congresso amanhã? Olha, a gente vê que a proposta central, a ideia central que a gente sempre defendeu é a consolidação das áreas produtivas. Digamos que esse é o ponto principal do Código, que com isso a gente vai estar garantindo a segurança jurídica a esses proprietários rurais, que muitos deles já abriram as propriedades antes mesmo da lei existir. Então nós temos que respeitar o direito adquirido e consolidar essas áreas que já estão produtivas. Então esse é o tema central e, consequentemente, os outros são ajustes que vão possibilitar essa consolidação. Vamos supor, em termos de reserva legal, aquelas propriedades que abriram antes da existência da lei estariam isentas de ter essa reserva legal porque ele cumpriu a lei existente à época. Assim como tem em relação às áreas de preservação permanente, apesar que as APPs, elas consolidam apenas em rios até 10 metros de largura, até 15 metros de mata ciliar. E assim, acima de 10 metros de largura, ela garante 50% das áreas de preservação permanente. Mas tudo isso é ligado à consolidação das áreas produtivas. Na forma que o texto saiu do Senado, relatado pelo senador Jorge Viana, houve um consenso entre os setores? Olha, o texto não ficou exatamente como o setor esperava. E nem tampouco para o setor, os ambientalistas. Mas isso significa dizer o quê? Que pode ser um equilíbrio. O texto, se ele favorecesse um dos dois lados, a gente poderia dizer que está justamente favorecendo alguma dessas duas partes. Então, se não agradou nenhum dos lados, a gente parte dessa premissa que isso é um equilíbrio. Então não ficou exatamente da forma que nós esperávamos, Existem alguns ajustes que a gente futuramente vai tentar realizar, mas atende boa parte do que o setor pleiteava. Digamos que dos aproximadamente 200 itens que foram levantados, aproximadamente 133 foram atendidos. Então, mais de 50% das propostas que o setor buscava, elas estão sendo atendidas. Agora, é claro que ainda falta muita coisa o que melhorar. Com a chegada do texto na Câmara, quais são as previsões que vocês fazem do que pode acontecer? Bom, amanhã vamos iniciar a discussão lá no Congresso Nacional. Está previsto para quarta-feira, dia 7, a votação do texto. É claro que quando a gente acompanha isso, vê que isso é muito incerto. Pode ser que tenha algum acordo de liderança e que isso seja suspendido e passar para a semana seguinte. Mas a gente tem que lembrar que existe um decreto que vence dia 11 de abril, que é justamente prorrogando a regularidade da reserva legal. Então, até 11 de abril tem que ter uma decisão já tomada. A gente acha que pode ser que vote isso quarta-feira, se não votar no máximo 1 ou 2 semanas seguintes. Após isso, ela vai para a sanção presidencial. Até porque ela já passou pela Câmara dos Deputados inicialmente, foi para o Senado, passou por várias comissões, voltou agora para a Câmara porque o Senado modificou e regimentalmente toda modificação que o Senado faz tem que ser aprovada novamente para a Câmara. E futuramente agora, após a Câmara aprovar, vai para a sanção da presidente. A presidente pode vetar. Ou pode vetar o texto ainda, ou pode vetar alguns artigos. Mas pela votação que tivemos na Câmara, que foram 410 votos favoráveis a 63, é muito arriscado um veto, e esse veto também tem tudo para ser derrubado futuramente. E existia uma preocupação em uma parte do texto que o produtor rural fosse penalizado. Existe ainda essa preocupação e como que era esse conteúdo que era contra o produtor? A gente não pode, às vezes, criminalizar algo que foi feito antes mesmo da existência da lei. Então, até o texto atual hoje do Código, não o novo Código, o texto atual, ele faz isso. Ele retroage para prejudicar, que esse é um ponto que é até inconstitucional. Então, existiam alguns itens ainda no texto, quando foi para o Senado, que trazia essa criminalização. Só que ele foi modificado e trabalhado. Então, está ainda dentro das nossas propostas. É claro que isso vai transformar agora em um cadastro. Todo produtor vai ter que fazer o chamado CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E não vai ser feito mais aquele registro da reserva em cartório como era feito anteriormente. E esse cadastro, caso ele esteja irregular, ele vai ter que assinar um programa de regularização ambiental, onde ele vai se comprometer a regularizar aquele passivo que ele tem. Então hoje, em vez dele ser multado, o que mudou nisso que você colocou, é que em vez dele ser multado, ele vai ter a opção de se regularizar através de uma espécie de TAC. Não vai ser uma TAC, mas chama-se Termo de Adesão e Compromisso, onde em um prazo ele vai ter que regularizar a sua propriedade rural. Caso ele não regularize, ele vai vir com todas as sanções punitivas do texto.
Obrigado, Marcelo. Nós falamos aqui com o Marcelo Lessa, assessor técnico da FAEG para assuntos de meio ambiente. E amanhã tem votação do Código Florestal na Câmara Federal.